Olá, gente. Paulo Malvete Corrêa com vocês em mais um vídeo. Esse é um vídeo para parabenizar a nossa cidade de Belém, que hoje, dia 25 de janeiro de 2025, completa 409 anos. É um bom tempo, né? Esse período é recheado de muitas histórias, histórias de tudo quanto é tipo. Histórias de exploração, histórias de assombração, histórias de luta, histórias de vitória, histórias de derrota também. É um tempo que tem, assim, acontecimento para todo gosto. Mas, como aqui o carro-chefe é o livro, o carro-chefe é a literatura, eu vou aproveitar para apresentar as senhoras e os senhores. Quem está acostumado com o canal já tem familiaridade com essas obras, mas, como disse, eu vou aproveitar para apresentar duas obras que tematizam Belém a partir dos seus títulos. Essas obras são Belém do Grão-Pará, do Dalcídio Jurandir. Isso aqui é um clássico, né? E Visagens e Assombrações de Belém, do Valci Monteiro, outro clássico, cada um no seu campo, né? Aqui é o sobrenatural, aqui um romance que tem uma interface com a história, tem uma interface para pensar no Antônio Cândido, né? Entre literatura e sociedade, é um romance, assim, plural, né? Então eu vou começar pelo Dalcídio, que é o mais antigo, né? Bom, gente, o Dalcídio Jurandir é um autor que a gente pode qualificar sem medo de errar como o principal romancista paraense ou amazônida do século XX, tá? Dentre os seus livros, ele foi demonstrando uma predileção pela referenciação espacial. Então, Belém do Grão-Pará é um exemplo, focaliza Belém no título. E aí começa com Chove nos Campos de Cachoeira, Cachoeira do Arari. Tem Ponte do Galo, um lugar aqui de Belém, né? Então, Marajó, outro caso. E aí, isso está bem marcado, e hoje eu resolvi pegar esse Belém do Grão-Pará, por conta do aniversário de Belém. Evidentemente que não é uma resenha do livro, para quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, eu tenho um trabalho publicado sobre ele, que é esse aqui, Um Olhar sobre Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir. Esse é um trabalho que ganhou o prêmio IAP de Edições Culturais de 2008, foi publicado por lá. Está esgotado, mas assim, o pessoal consegue comprar na estante virtual. De vez em quando aparece. No IAP eu não sei se ainda tem, gente. Então eu qualifico como edição esgotada, mas conseguem garimpar. E aí sim tem uma visão mais abrangente desse romance. Hoje eu só quero pontuar algumas coisas, mostrar que Belém aparece retratada nessa obra, de tal forma que ler esse romance é conhecer uma Belém que não é a Belém de hoje, evidentemente, embora dialogue com o tempo de agora. Uma Belém de um tempo que não existe mais, mas acaba existindo também, né? Em alguns traços arquitetônicos, na memória da população, e é muito interessante como o Dalcídio nos convida a passear pela cidade a partir desse romance, tá? Então, eu vou mostrar o começo aqui da obra, né, gente? Aqui, finalmente, o Alfredo, um personagem que começa no Belém do Grão-Pará, começa no Chove nos Campos de Cachoeira, estou com um romance na cabeça. Pula o Marajó, ele não aparece no Marajó, depois aparece em Três Casas e um Rio, e sempre o sonho dele de morar em Belém, né? Que é muito mais intensificado lá no Chove nos Campos de Cachoeira. E aqui esse sonho se concretiza, ele vem morar com uma família que conhece parentes do Alfredo e acaba ficando como agregado na família Alcântara. Isso é uma longa história, né? Tem no meu livro. Também tem um ensaio sobre os nomes no Dalcídio Jurandir. Deixa eu mostrar aqui, gente. Esse livro aqui, ó. Amazônia entre Ensaios 2, Dalcídio Jurandir. Esse aqui é da editora Pacatatu. Tem um ensaio meu sobre como o Dalcídio trabalha os nomes. Os nomes são fantásticos. Nenhum nome no Dalcídio é gratuito. E aí, vou guardar aqui, eu mostro esse passeio pelos nomes e tem uma série de insights assim que valem a pena, né? Então o Alfredo finalmente se fixa aqui.
Eu faço análise dos nomes dos Alcântara, aliás, de vários personagens atrelados a eles. E tem até um vídeo aqui, tá bom? Vou ficar à vontade, acho que dá para dar a sensação do que é a leitura dos trabalhos. Tá bom? Então começa assim, gente. Com a queda do velho Lemos no Pará, os Alcântaras se mudaram da 22 de junho para uma das três casas iguais à do meio, de porta e duas janelas, número 160, na Gentil Bittencourt. Era no trecho em que passava o trem, atrás do quartel do 26º de Caçadores. O toque de alvorada acordava seu Virgílio para a alfândega. Então já começa aqui com marcações espaciais da cidade. Depois os Alcântara vão se mudar para um casarão na Avenida Nazaré, gente. E aí o término do romance é exatamente a focalização desse fim de linha, literalmente, né? O casarão cai, gente, né? O casarão cai, né? Apontando a decadência da família, mas também refletindo a decadência desse período, né? Que sucede àquilo que se convencionou chamar de fase áurea da borracha, tá bom? Mas, para a gente ficar na mesma atmosfera entre os dois livros, eu vou destacar algumas coisas aqui no Belém do Grão-Pará. Deixa eu ver se tem um livrinho aqui que, puxa, saiu há alguns dias. Deixa eu olhar aqui, gente. Ah, tá aqui. Este livro aqui, Dalcídio Jurandir, por Vicente Salles, é um livro que foi publicado ano passado, mas não foi lançado ainda, né? Pela editora Pacatatu. Eu sou um dos organizadores, junto com a Marina Salles. Então, aqui tem a reunião dos ensaios do Vicente Salles sobre o Dalcídio Jurandir, inclusive coisa inédita, gente. E aí tem que fazer um vídeo especial sobre isso. Minha amiga Silvia Calandrini fez um vídeo lá no Instagram, tá no Instagram da editora Pacatatu. Dê um pulo lá para você ver com mais detalhes. Mas aqui, gente, num dos ensaios, o Vicente Salles destaca como o Dalcídio Jurandir era mestre em pegar narrativas tradicionais, narrativas da tradição oral, e costurar no seu romance, né? Nos seus romances. E agora a gente vai ver uma amostra disso. Olha, gente, a editora Pacatatu já está no site, inclusive, viu? Então, bora. E aí eu selecionei duas coisas aqui que são fantásticas, né? Aqui na página 130, essa edição da EDUFPA, da editora da UFPA, consta o seguinte. O Alfredo ia andando com a Libânia é uma cria da casa dos Alcântara, né? E aí consta assim no texto. Entraram pela Cerzedelo Correia. Antes Alfredo pôde ver a grande mágoa de Dona Inácia, o edifício da província queimado, o edifício da província onde fica atualmente o IEP, né? Que é um colégio estadual. Só paredes, o poder do velho Lemos comido pelo fogo, cheio de mato. Isso aqui é um fato histórico, né? O Antônio Lemos foi literalmente deposto, tacaram fogo no jornal, e aí era o que funcionava lá. Tem uma passagem aqui que o narrador se lamenta muito, né? O senador só de cuecas, né? Foi ameaçado e tal, de agressão e tudo mais, exposto ao ridículo publicamente, né? Conforme está no romance, tá? E aí diz o seguinte: Dona Inácia vem sempre chorar aqui neste cemitério? Indagou ele, gracejando. Tia quieta, quietinho, senhorzinho. Menos confiança com a madrinha mãe, rapaz. Ele estava fazendo graça, né? Estava muito enxerido esse menino. Daí, da Cerzedelo, eles entram na Conselheiro Furtado. Aí diz o seguinte: rapaz, repetiu ele mentalmente. Foi promovido, né? A categoria de rapaz. Rapaz, repetiu ele mentalmente. Ela disse rapaz, chegaram ao Conselheiro Furtado. Rapaz, rapaz. Defrontou-se com o cemitério da Soledade. Do tempo da monarquia, fechado, o cemitério da varíola, da febre amarela. Aqui é uma alusão às inúmeras epidemias que afetaram o Estado no século XIX, né? Lembrando que o cemitério é de 1850, né? Teve grandes epidemias nesse período lá, e aí já viu, não tinha como enterrar todo mundo nas igrejas, né? Por isso inauguraram o cemitério. Continuando.
Mas ainda assim, rapaz, lhe veio à mente. Rapaz, rapaz. Ele ficou encucado com aquilo, né? Puxa, foi elevado à condição de rapaz. Libânia benzeu-se. Isso é uma tradição. Muita gente, quando passa de frente de igrejas, cemitérios, lugares considerados sagrados, se benze, né? Aí Libânia benzeu-se, se lembrando do que lhe falava a madrinha-mãe, aqui a dona Inácia, sobre os fantasmas divariolosos. Estes, alta noite, costumavam sair do Soledade e rondar o bairro, passeando em caleches, espiando, atrás das mangueiras, o trem do curro passar rouco e esfalfado, sangrando sobre os trilhos ruídos. Aqui o curro velho, gente, que era onde se abatia o gado para distribuir para Belém, e aí vinha no, no, no trem, né? E o grande problema, gente, era que o sangue escorria, entenderam? No meio do caminho. Uma alusão é essa imagem, na verdade. Como sempre costumava, quando ia comprar ervas e cheiro cheiroso no ver-o-peso, seguindo o trilho do trem e depois o trilho do bonde, vejam aqui os sinais da modernidade, né? O trem, o bonde. Aqui é uma referência a um espaço fundamental na história da nossa cidade, que é o ver-o-peso, o cheiro cheiroso, que tem uma grande representante na obra do Dalcídio, que é a mãe Ciana, que é vendedora de cheiro. Cheiro cheiroso é o cheiro, é o sachêzinho, gente, um cheiro do Pará, né? Libânia agora zigue-zagueava entre as palmeiras da 16 de novembro. Vejam que a gente está passeando com os personagens seguindo o roteiro do narrador, quase a correr, que agonia, como se o rio lá adiante a chamasse. E iam falando, eles iam conversando e tal. Quem passa perto da grade daquele cemitério é o Soledade. Aquela mão lá de dentro tira o chapéu da pessoa. Uma vez me cutucou no cabelo. Te tirou o chapéu? Não, porque eu não uso. Não me acostumo. E aí, essa é uma referência, né? Essa assombração que puxa o chapéu das pessoas. Pode ser o vento, pode não ser, mas as pessoas tinham essa impressão de que alguém puxava o chapéu. O Dalcídio costurou isso aqui, gente. E aí, esse é o foco, o Cemitério da Soledade. Lá pelas tantas, o, a Libânia pergunta a si mesmo. O cara fala, comenta a si mesmo. O caso da Severa Romana, aquele menino. Aí, aquele menino, de rapaz, ele passou para aquele menino, né? Aí gostava de tratá-lo de aquele menino. Ele parecia ofendido. E aí, e o caso da Severa Romana, ele está curioso também. Mas sim, a Severa Romana pediu ele para apaziguar-se. Libânia deu um tiro no assunto. Era no outro cemitério. Né? Era no cemitério de Santa Isabel. Então vejam como, mesmo que os personagens não transitem num espaço diferente, o narrador e os personagens remetem o leitor a outro contexto. Né? Então, gente, isso aqui é uma pequena mostra de como o Dalcídio vai projetando esse passeio pela cidade. É uma iniciação à cidade de Belém, à história de Belém também, né? E é uma iniciação literária que acrescenta aí o prazer estético, o gosto, né? O bom gosto na escrita. Dalcídio é um grande autor, né? Então fica aqui o Dalcídio Jurandir, Belém do Grão-Pará, deixa eu me organizar aqui. E aí, gente, o outro livro que eu escolhi, por conta de ter um apelo no título, é o Visagens e Assombrações de Belém, do meu amigo Valcir Monteiro, que nos deixou em 2019, deixou muita saudade. Vejam, o Dalcídio faleceu em 79, poxa, esse negócio de 9, né? E o Valsir em 2019, né, gente? Bom, este livro aqui, gente, é um livro clássico, muito conhecido de quem frequenta o canal, né? O Valsir é um autor que eu acompanhei pessoalmente por 20 anos, e como leitor eu acompanho desde o final da década de 80, o livro originalmente de 1908, 1800, já estou no Soledade, né? De 1985, né? Então, conheci o livro na minha infância, na minha adolescência, né? E o mundo deu voltas, eu acabei conhecendo o Valci, trabalhando com ele por 20 anos, como assessor, como revisor, e usufruindo daquilo que
qualquer amante de livros desejaria, que era o acervo dele, né? Tinha uma grande biblioteca que servia a mim e a ele, basicamente. E esse material, ou parte desse material, eu acabei herdando alguns anos depois, deixa eu ver, 3 anos, 3 a 4 anos, quase 4 anos depois, o Augusto Henrique, que é o nosso amigo, que trabalhava com o Valci também, e que continuou trabalhando com o Átila Monteiro, que conduziu aí o espólio do Valci, me ligou dizendo que o Átila havia recomendado que ele me procurasse para saber quais eram os livros que eu precisaria, né? Eu fiz a seleção, o Augusto também conhecia o acervo e sabia o que me interessaria, e veio deixar aqui na minha casa, gente. Então eu herdei parte do acervo do meu amigo, parte da vida dele. Ele está aqui comigo e eu utilizo muito, mas muito mesmo, em diversos trabalhos, né? As minhas pesquisas têm sido impulsionadas por conta desse material importantíssimo que eu recebi também, né? Então, quando a gente tem isso à mão, na sua própria casa, a coisa fica muito mais fácil, né? Então, gente, o Valci Monteiro é o meu amigo. E, assim, o livro dele, gente, dispensa apresentações para quem já está habituado aqui, mas eu faço questão de comentar. É também um passeio pela cidade de Belém. É uma Belém que também não existe mais, tanto que, das vezes em que ele tratou de uma reedição, tem 7 ou 8 reedições do livro, e o que aconteceu? 7, né? Toda vez algum leitor dizia para ele não modificar. Por quê? Porque este livro aqui apresentava um retrato de uma Belém que não existe mais, a Belém dos anos 70 para trás. E isso está retratado aqui nas obras, né? A Porca do Reduto mostra esse bairro do Reduto com aspecto sombrio, com aspecto de penumbra, com aspecto de tenebroso mesmo, né? Daí o aparecimento dessa porca, né? A Matinta Pereira do acampamento, olha, o acampamento já é uma referência espacial que pouco se usa, né? Se diluiu em outros ambientes, né? Associou-se a outros bairros, a outros nomes. Aí o Lobisomem da Pedreira, outro espaço, né? Pedreira, outro bairro da cidade. O Homúnculo do o Largo da Sé é um espaço histórico. A Matinta Pereira da Pedreira, Pedreira bomba aqui, né? A Mãe d'Água do Igarapé de São Joaquim, para quem vai no rumo do cemitério, ou do cemitério já, do aeroporto, com cemitério na cabeça. Ainda estou com o Dalcídio aqui comigo. Quem vai no rumo do aeroporto, o Igarapé de São Joaquim corta aquele caminho, né, antes da entrada na, eu ia dizer, Avenida Dalcídio Jurandir, mas mudou de nome, né? É a Centenário, ou não, ali não é Centenário, é Assembleia, não sei que nome ficou, gente, porque na minha cabeça ficou a homenagem ao Dalcídio Jurandir, que depois foi modificada. Para mim não interessa. Avenida Dalcídio Jurandir, né? E aí, gente, hoje estão trabalhando lá, né? Revitalizando, estão dando uma arejada, né? Às vésperas da COP 30, que será aqui em Belém. Então tem que melhorar o aspecto do ambiente, né? A cidade virou um grande canteiro de obras, isso é muito importante. E o Igarapé de São Joaquim, que está mais para Canal hoje em dia, está sendo um desses ambientes trabalhados, né? A Morada de Caboclo, isso aqui se situa no bairro da Cremação, tem uma alusão àquele espaço que dá nome ao bairro, né? Que era o crematório, que hoje, esse sim não mudou de nome, virou a Praça da Alcide Jurandir, né? Que passou por uma reforma aí, melhorou um pouquinho, mas não se compara com o que era quando foi inaugurado, gente. Era muito lindo, né? E aí, paciência, né? Depois o Estranho Cliente do Dr. X, tem uma referência ao Cais do Porto aqui. As Ilhas Encantadas do Marajó, aqui é o único texto que evoca um espaço fora de Belém. O Pai de Santo dos Jurunas, onde Jurunas é um bairro conhecidíssimo, né? Aí um dos mais populosos da cidade também. O Fantasma Erótico do Soledade, olha o Cemitério da Soledade aqui, né? Noivado Sobrenatural, o Noivado Sobrenatural focaliza o Cemitério de Santa Isabel. Encontro na praça, essa praça aqui é uma praça, a Praça da República, né? Praça da República. A Moça Sem Face. E aí aqui essa Moça Sem Face, gente, é um passeio por vários logradouros, né? As imediações do cemitério de Santa Isabel, cortando pela Almirante Barroso, né? E são vários ambientes, né?
o espectro da botija, cada uma dessas histórias é situada espacialmente na nossa cidade. Receitas e operações sobrenaturais, aqui é o Camilo Salgado, né? Que está tá sepultado no cemitério de Santa Isabel. Fantasma do Irondead, isso aqui é uma alusão a um acidente aéreo que aconteceu e que teve assim uma repercussão nacional, porque inclusive um artista nacional, que é o Coronel Ludo Gero, faleceu nesse acidente, e aí ocorreu uma série de casos, né, de aparições e tudo mais. E depois o Cruzeiro do Telégrafo, aparições no parque, isso aqui é curioso. A Ponte do Garapé das Almas, que hoje é a Doca de Souza Franco, esse Garapé das Almas, eu tenho que fazer um texto sobre, um vídeo, aliás, sobre esse recorte, porque há uma ambivalência, almas, armas, né? Eu achei, dentro desse material que veio do Valci, um ensaio do Arthur Viana, do Arthur Viana, acho que do Arthur Viana, sobre esse cemitério, com um cemitério na cabeça, sobre o Igarapé das Almas, gente, exatamente discutindo essa dupla nomeação. Acho que é um negócio interessante para a gente compartilhar aqui, né? A procissão das almas no bairro do Guamá, o grito dos lenhadores da pedreira, e aí a moça do táxi, que inevitavelmente, que inegavelmente é a grande estrela do livro, né? É a grande estrela do imaginário dessas nossas lendas urbanas aqui em Belém. E a história dela que é muito significativa, gente, porque ela mostra o passeio. Ela entra no táxi e vai passeando pela cidade, comentando, inclusive, as modificações, como era no tempo dela. Ela é uma moça que existe, né? Nós sabemos quem é, conhecemos um pouquinho da história dela, é a Josefina Conte, que faleceu em 1931, e o pai dela tinha esse hábito de presenteá-la no aniversário com um passeio de carro, né? Carro de aluguel, não tinha táxi nessa época. Tinha um chofer, alugava o carro e aí a pessoa fazia o trânsito. E aí reza a lenda que ela começou a aparecer e fazia o seu passeio, né? E mandava cobrar na casa do pai, né? Ela continua aparecendo até hoje, conforme relatos mais contemporâneos, não manda mais cobrar na casa do pai, né? Mas e assim, tem registros, inclusive, de que ela está chamando o carro de aplicativo, gente. É muito curioso. Vejam como esses elementos do imaginário vão se adaptando aos novos contextos tecnológicos, né? E aí a aposta macabra também focaliza sim, tem o grito do lenhador da pedreira, já foi a moça do táxi, a aposta macabra é no cemitério de Santa Isabel, e o carro assombrado é nas imediações da cremação também. Tá, gente? Então, este livro aqui é, assim como o Belém do Grão-Pará, um passeio pela cidade de Belém. Eu também tenho um livro escrito sobre o Valcir, que é este aqui, Valcir Monteiro, o Homem das Visagens e Assombrações, que assim tem um capítulo principal que é exatamente a história deste livro. E aí eu apresento curiosidades que são coisas que só quem realmente trabalhou no processo de confecção do livro, gente que se debruçou. Só o Valci e eu poderíamos escrever sem grandes dificuldades esse capítulo. E aí, como ele não estava mais por aqui, eu me encarreguei de fazer isso. É o capítulo principal deste livro, que também está esgotado. Saiu pela editora Pactatu, mas não custa nada entrar lá e deixar um recadinho. Olha, professor Armando, vamos editar esse livro. É um livro, gente, que acabou rápido. A tiragem não foi tão grande, mas surpreendeu. A vendagem é de 2022, então menos de 3 anos já foi, já se esgotou, né? Então é o primeiro livro publicado sobre o Valcir, né? Exclusivamente sobre ele, pelo que me consta, é o único até agora, né? Então, olha aqui, ó, a última apresentação que a gente fez junto. Essa é minha amiga Elaine Lima, professora, né? Que inclusive escreveu uma dissertação de mestrado focalizando o trabalho do Valcir. Ela, deixa eu mostrar aqui, gente. O do Valcir e o meu, ela é participante deste livro aqui, Linguagens e Escolas, né? Que tem uma parte do trabalho dela, ela assina junto com o orientador dela, né, o Fernando Maués,
Meu parente. E aí aqui ela mostra um pouquinho da pesquisa, eles mostram um pouquinho da pesquisa, né? Focalizando o meu trabalho, do Valcir e o do Inglês de Souza. E o destaque maior neste caso aqui é para a obra do Inglês de Souza, mas o Valcir e eu aparecemos ali numa contextualização inicial muito e muito feliz de ter sido citado junto com o meu amigo Valcir e junto com o Inglês de Souza. Vocês sabem que, modéstia à parte, eu sou, acho que, o pesquisador que mais publicou sobre o Inglês de Souza. Tem um vídeo aqui falando disso, tá? Vocês podem ficar à vontade. Então, minha gente, o Valcir Monteiro é mais um autor que, cuja obra, Visagens e Assombrações de Belém, convida a passear pela cidade de Belém, tá? Então, essas eram as duas obras. Tem muitas aqui, gente. A gente pegar aqui o Banho de Chuva do Paulo Nunes, foi um passeio muito legal por Belém, uma Belém também que não existe mais, né? Essa Belém da saudade, para usar o nome do livro famoso com as imagens, né? É muito interessante. E, evidentemente, existem outras obras, mas acho que eu gostaria de realmente enfocar neste momento. Belém terá outros aniversários e eu também estarei por aqui, se Deus quiser. Visagens e Assombrações de Belém e Belém do Grão-Pará. Viu, gente? Então, parabéns a Belém. 409 anos de muita história, de muita literatura. 409 anos de muita luta. 409 anos de muita conquista também. Mas ainda temos muito mais a conquistar, que os nossos gestores públicos tenham a seriedade que esta cidade merece, porque Belém é uma cidade grande, né? E merece valorizar essa sua condição, essa sua posição, e a gente só vai poder fazer isso com o empenho das instituições, o empenho das autoridades. Então, parabéns, Belém, que venham muitos e muitos aniversários, vamos que vamos, parabéns a todos os habitantes dessa cidade, as pessoas que fazem a cidade acontecer, que fazem a história, que fazem a arte, que fazem a cultura tão rica desta nossa cidade, a cidade onde eu nasci, é uma cidade que eu amo. Forte abraço, gente. Valeu. Ah, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Você já chegou até aqui, por favor, né? Valeu. Até.